Olá, Deus abençoe a todos os irmãos aqui do canal Edilson Canal Livre. Vou mostrar a vocês um lindo testemunho. Irmãos, às vezes nós procuramos respostas de Deus, ficamos ali, dias, semanas, meses e às vezes até anos. E quando Deus nos responde, muitas das vezes nós questionamos, e uma coisa que nós temos que entender, irmãos, é que o plano de Deus é diferente do nosso. Nós temos que confiar em Deus. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós temos que deixar Ele agir, e quando Ele agir, muitas das vezes ficamos surpresos. Nós temos que confiar que no final dará tudo certo. Veja o testemunho dessa irmã, veja o que Deus fez na vida dela. Que Deus te abençoe e vamos para o vídeo. Esquece o que alguém disse que você seria. Esquece os teus sonhos pessoais. Depois que entrega a vida para Cristo, não é dizer assim: Cristo, agora tu se adapta aos meus sonhos. É por isso que eu gostei de estar aqui, pastor Moisés, que o Senhor disse que aqui é Ele que manda. Eu sou de uma geração da cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí é dizer: Pai, os meus sonhos são esses, mas eu quero viver a identidade que o Senhor tem para mim. Sabe por que tem tanta gente perdida aí que não sabe o que quer ser ainda? Porque não entendeu ainda que ele tem uma nova identidade em Deus. Ele quer que Deus se adapte à identidade dele. Ele não quer entregar a vida dele para ser aquilo que Deus sonhou para ele ser. E aí, quando eu fiz 17 anos, como toda moça cristã, a gente começa a ficar preocupada como é que vai casar e quando é que vai aparecer um varão e aquela coisa toda. E nós oramos, e eu fui para uma vigília cheia de crente doido por Jesus. E eu disse: hoje eu queria que o Senhor falasse, nem precisa me dar já, porque eu não estou com pressa, mas eu queria que o Senhor falasse assim, alguma coisa a respeito desse homem que vai casar comigo, meu Pai do céu, que eu já estou com 17, vou fazer 18. Olha, sangue, fogo, que negócio que tem que casar. E o pai falou, usou uma profeta que nunca me viu, que contou minha vida inteirinha, porque Deus ainda tem profeta na terra. Só que ele disse assim: filha, marca a data de hoje, porque hoje eu estou te dando um príncipe. Pensa numa menina faceira. E ele disse assim: me busca pelas madrugadas, como tu tens feito, porque eu vou te revelar em sonho quem ele é, e tu não ficarás confundida. Mas quando eu te mostrar, tu não aceitarás no teu coração, e dirás: esse não, Senhor. Mas ai de ti, se rejeitares esse que escolhi para caminhar contigo. Agora, se tu aceitares a minha vontade, tu verás o que eu farei nas vossas vidas, e a maneira que eu vou trabalhar, assim diz o Senhor. E aí eu fui para casa atribulada, e já me arrependi porque eu tinha pedido para o pai falar. Eu falei: pronto, agora vai me dar um príncipe, e um príncipe que eu não quero. O negócio ficou complicado. Continuei orando na madrugada, e o Senhor não me deixou ter sonho com mais nada, nem sonho de barriga cheia, porque quando Ele fala, Ele cumpre, é simples assim. E quando eu sonhei pela primeira vez com um moço da minha igreja, novo convertido, pastor Moisés, eu era amiga da irmã dele, que era uma menina de Deus, pregadora do evangelho, mestra em teologia, professora Isabel Veiga de Joinville. Quando Deus me mostra em sonho o irmão dela, recém-convertido, não planejei contar isso hoje, mas Deus mandou eu contar. Sabe, meu pai tinha ganho ele para Jesus, estava discipulando ele. Um moço que aprendeu a beber aos 10 anos de idade com um pai alcoólatra. Um moço que experimentou drogas que você possa imaginar. Um moço que foi faqueado, com uma vida terrível. Os pais vieram embora de Curitiba para Joinville, porque ele estava prometido de morte por lá, Laurinaldo. E aí chegou em Joinville, e Jesus se encontrou naquela família. Aquela mãe conheceu Jesus,
E através do choro daquela mulher, Jesus salvou aquele homem, libertou da bebida. E aí começou a salvar os filhos. E ela dizia: eu não posso, Senhor, concordar que os meus filhos vão morrer na bebida e na droga. E um dia Jesus alcançou aquele moço chamado Rogério, deu um banho de graça e de misericórdia. E foi tão extraordinário, porque sabe quem pregava na noite que ele aceitou Jesus? O cara que era amigo dele há muitos anos atrás em Curitiba, que tinha dado o primeiro baseado de maconha para ele, estava pregando. E meu pai convidou ele para ir na igreja, não sabia, era aquele homem que estava pregando. Hoje é presbítero, César. E enquanto ele pregava, Deus falou com o Rogério, e ele foi para frente e aceitou Jesus. E foi ele que Jesus me mostrou em sonho para casar. Vocês estão vendo o que Deus tem para a vida de vocês? E vocês estão vendo como Deus vê a identidade de uma pessoa? Um recém-convertido, ex-drogado, alcoólatra, com uma vida totalmente destruída. E daí Deus diz assim para mim: marca essa data, porque hoje eu estou te dando um príncipe. Você consegue entender como Deus enxerga aqueles que Ele faz uma promessa? Você consegue entender que Ele vê aquilo que ninguém vê em você? Você consegue entender que Ele enxerga você amanhã sendo tudo aquilo que Ele já projetou que você vai ser? E enquanto muitos criticavam, Deus fala com meu pai, homem de Deus, e ele vai orar. E ele disse: se Jesus mostrar para mim que ele é o marido dela, eu deixo ele casar com ela. Meu pai era um italiano crente, mais crente, irmão. Daquele que quando aceitou Jesus, foi expulso da família de italianos religiosos. Jesus levou ele para Brusque para salvar ele. Levou ele para Joinville, de Brusque para Joinville para salvar ele. E ele ficou crente, mais crente, irmão, mais crente. O homem só lia a Bíblia e orava. Não sabia nem falar direito o português, falava arrastado. Mas pensa num homem cheio do Espírito Santo. Pensa num crente que orava no mínimo 5 horas todo dia. E o dia que ele orava só 5 horas, ele dividia de 1 em 1 hora. Foi algo que Deus deu para ele. Às vezes eu chegava na casa dele, ele dizia: hoje eu estou rebelde para ser suíçara. O jeito italiano dele de falar. Eu dizia: por que o senhor está rebelde, pai? Porque hoje eu só orei a minha conta, só as 5 horinhas. Eu dizia: puxa, pai, é tão difícil para mim. Ele disse: mas eu tenho esse propósito, eu estou rebelde porque só orei as 5 horas, era para ter orado mais. Estou rebelde para Jesus, só fiz a conta, tinha que fazer mais. Pensa num homem humilde, ganhador de almas. Tinha uma peixaria. Não tinha uma pessoa que entrasse para comprar peixe com ele que ele não falasse de Jesus e não desse um folheto. Não tinha um cliente que ele visitasse para levar um peixe em casa que ele não orasse e não falasse de Jesus. Eu cresci dentro de uma casa vendo Jesus curar de câncer, de AIDS, vendo Jesus fazer coisas extraordinárias através daquele italiano simples que orava e lia a Bíblia. Aí ele foi orar e Jesus disse que era o marido que ele tinha para mim. E aí ele disse: pois é, cena, para minha mãe que não queria nem por céu e nem por terra. Pois é, cena, mas Jesus disse para mim que é o marido dela, o que eu posso fazer? Vamos ter que deixar casar, cena. E aí Deus me permitiu viver neste casamento 10 anos. Faltou 3 meses para completar 10 anos. E eu vivi a maior faculdade de Deus na minha vida. Nesses 10 anos, Ele forjou a minha identidade, o que Ele disse que eu seria. Eu não seria quem eu sou hoje. Eu não serviria com tanta gratidão e eu não pregaria com tanta convicção se eu não tivesse vivido esses 10 anos de escola de Deus na minha vida. 10 anos de luta para ver alguém liberto. 10 anos que caminhava em pé e daqui a pouco de arrasto. 10 anos de frustrações. 10 anos para olhar para o céu e dizer: era isso que tu tinha para mim. Esse era o príncipe que tu tinha para mim, Senhor.
E ele dizia: espera o meu tempo. Espera o meu tempo e não sai do lugar que eu te coloquei. E eu planejei fugir, Lorinaldo, algumas vezes. Planejei ir embora. Tinha uma menina só e eu pensava: eu vou juntar dinheiro. Quando às vezes uma dor, um fracasso fazia ele cair ao chão e dizer: é mentira, Sara, eu nunca vou conseguir me libertar. Tu nunca vai entender a minha luta, porque tu nunca fosse escrava do diabo, ele dizia. Agradece a Deus todo dia, porque tu não provou dessa escravidão. E às vezes eu não conseguia entender. E um dia eu disse: eu vou embora. Mas Deus sabe te achar para falar contigo aonde tu vai. Eu ensino as minhas alunas, pastor Moisés, lá em Joinville, nós temos uma escola de formação e capacitação para mulheres. Eu ensino elas. E eu digo: não corra por aí atrás de profeta. Não precisa. Deus sabe te achar. Ele sabe onde tu mora. Tem gente que deixa a igreja, não pede ordem para o pastor, rebelde, irmão, atrás de profecia, tudo insensível, porque não escuta mais o Espírito Santo falar. O que está acontecendo? Porque ele ainda fala, ele fala através da palavra, ele fala através de um louvor, ele fala quando tu dobra o joelho, mas precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aí ele te traz num lugar como esse e fala. E se for muito urgente, ele manda o profeta na tua casa, mesmo que nunca te viu, te acha no teu trabalho. Ou você acha que ele perdeu o teu endereço? Irmã Sara, eu moro num beco que não tem nem número, e daí? A Bíblia diz que a terra é só o estrado do pé dele. Imagina se tem algum canto dessa terra que ele não veja, que ele não enxergue e que ele não ache um filho e uma filha para falar. Aí eu estou trabalhando numa padaria de balconista, tudo pronto, dinheiro guardado, projeto no coração. Final do mês eu recebo, vou-me embora, acabo com esse sofrimento, não quero mais ver, não quero mais acompanhar, vou para bem longe. E atrapalho todos os projetos dele na minha vida. Mas esse era o meu projeto. Estava querendo a minha identidade de novo. Estou lá atendendo, 6 para 7 horas da noite, perto de fechar a padaria. Entra uma irmã, que eu nunca vi aquela mulher. Também nunca mais voltou na padaria, só foi aquele dia. Entrou, chegou no balcão, eu falei: boa noite. Ela falou: boa noite. 6 pães, por favor. Pois não, virei para trás, peguei o pão, coloquei no saquinho. Quando eu coloquei em cima do balcão e falei o valor, meu irmão, na mesma hora de cliente, virou profeta. Tinha mais ninguém na padaria, só ela e eu. A mulher regalou o olho para mim. Sabe aquele profeta que olha dentro da tua alma? Regalou o olho, me deu de dedo na cara. E eu falei: meu bom Jesus amado. E disse: ai de ti, se saíres da posição que eu te coloquei. Eu te botei do lado dele porque preciso do teu clamor e da tua intercessão. Não arrede pé da onde eu te plantei, porque a tua vitória está mais perto do que tu pensa. E o que eu te prometi, eu vou cumprir, porque eu sou Deus fiel, assim diz o Senhor. Chorei feito criança. Fui para casa. E já fui pelo caminho dizendo: tá bom, Jesus, não vou mais embora, eu fico. Segura minha mão, mas eu não vou mais embora, eu fico. Foi mais um período, não levou muito tempo, Deus resgatou de novo. Fez uma promessa. E cada promessa que Deus fez na vida daquele homem, antes de levar para a eternidade, Jesus cumpriu. Foi ao presbitério, pastoreamos igreja, que era meu sonho. E quando eu estava vivendo os melhores momentos da minha vida, o meu melhor sonho, num congresso de círculo de oração, ele usa um vaso, pregadora do congresso, no último dia da noite, ela começou a falar em mistério no púlpito. Eu estava na secretaria da igreja escrevendo um bilhete, e quando aquela mulher falava em mistério, eu não via para quem, mas sentada na mesa da secretaria escrevendo o último aviso,
o Espírito Santo dizia: eu vou falar com o teu esposo, e eu vou confortar o coração dele, porque eu vou levar ele para o céu. E eu disse: não faz isso comigo, Jesus, não agora. Eu lutei tanto para ver ele ser quem ele é. Agora não, Jesus. E quando eu fui ficando de pé, a igreja já estava de pé para o culto encerrar. Quando eu fiquei de pé, a irmã já estava com a mão nele entregando a mensagem. E Deus dizia: filho, eu vou te arrancar deste lugar e vou te levar para um lugar muito grande. Uma grande multidão te espera, e muito te alegrarás quando chegares lá. Há uma recompensa esperando por ti. E a igreja inteira ouvia e chorava. Quando terminou o culto, sempre tem aquele que interpreta a profecia mais rápido. E um amigo nosso ainda bateu no peito dele na porta da igreja e disse: pastor, eu vim para cá para congregar com o senhor. Agora Deus diz que vai levar o senhor para um lugar grande. De certo vão levar o senhor para uma igreja maior, porque o negócio aqui está crescendo, Jesus está abençoando. Aqueles crentes animados, sabe? E ele disse: mano, Deus te chamou aqui, tu tem um trabalho aqui, fica aqui, porque tem lugar que eu vou que tu não vai poder ir comigo. 30 dias depois daquele trabalho, ele dava entrada na UTI da Unimed em Joinville, e foi feito todos os exames rapidamente. O médico me chamou e disse: a senhora quer saber o que o seu marido tem? Eu disse: por favor. Ele disse: dona Sara, eu não sei como esse homem está vivo, ele não tem mais fígado. A cirrose foi tão grande que já comeu todo o fígado dele. É praticamente, a gente podia dizer que é um câncer de fígado, está todo degenerado. 38 anos de idade. E ele olhou para mim sério e disse: eu vou dizer uma coisa para a senhora. Esse seu marido é um milagre. Era para esse homem estar berrando de dor. Como é que ele vivia? Eu falei: doutor, ele é pastor de igreja, ele estava domingo pregando na igreja. E ele olhou para mim e disse: olha, pela doença que ele tem, o diagnóstico que está aqui na minha mesa, dona Sara, eu vou dizer para a senhora que esse homem está vivendo uns 11 anos de gorjeta. Foi essa expressão que o especialista usou. E eu guardei aquela expressão no meu coração, saí dali chorando. Ele me desenganou, disse que não havia expectativa, fariam o que pudesse, mas não haveria expectativa de vida para ele. Aquela doença tinha causado outras doenças, enfim. Quando eu cheguei em casa, que eu fui pegar os documentos para fazer a internação, que foi às pressas, eu achei, e tenho guardado até hoje, para quem duvida, a primeira carteira de membro da Assembleia de Deus de Joinville e a data do batismo do Rogério. Deus levou ele em agosto de 2004. Fazia exatamente 11 anos que ele tinha aceitado Jesus e descido as águas do batismo. Não foi gorjeta. Foi 11 anos que Deus deu para aquele homem, porque tinha uma mãe que orava, que Deus reconstruiu a vida dele, honrou a vida dele, cumpriu cada promessa e forjou a minha vida e a minha identidade para ser aquilo que ele disse que eu seria. Você está acompanhando o que Deus está falando com você? Eu estou falando para pessoas aqui que têm histórias com Deus. Talvez eu estou falando para alguém que está nos assistindo nessa madrugada, esperando uma palavra de Deus. Então ouça a voz de Deus. Deus vai trabalhar na nossa história e vai forjar a identidade espiritual para nós que Ele disse que a gente seria. Mas não vai ser de qualquer jeito. Você não vai chegar aonde Deus disse que você chegaria de qualquer jeito. A gente tem que chegar lá pronto, para ter estrutura, para ter firmeza, para ter raízes sólidas, para poder desenvolver tudo aquilo que Ele disse que a gente faria para Ele nessa terra. Eu sei que eu estou falando para pessoas que vieram aqui, que têm chamados lindos que Deus te deu. Ele fez promessas grandes para você, mas você está nesse processo de ser forjado. Você está nesse processo de desenvolver a identidade que Ele quer que você tenha.
E esse processo é doído. Esse processo é complicado de se entender. E é aos poucos que Deus vai revelando para a gente. Porque se Ele falasse para mim, pastor Moisés, tudo que eu passaria para estar hoje aqui no Bom Samaritano, com todo respeito, por mais que muitos almejam, eu diria: Senhor, dá para outro. Bota outro em meu lugar, Senhor. Eu vou ter que chorar tudo isso. Eu vou ter que renunciar. Eu vou ter que passar noites sem dormir, Senhor. Vai doer assim? Não. Eu não quero essa identidade. Dá para quem tu quiser. Porque muitas vezes quando as pessoas olham Deus honrando alguém, sabe, irmãos, eu falo isso com a maior humildade e simplicidade do meu coração, porque nós não somos melhores do que ninguém, mas eu falo com homens e mulheres de Deus que aqui estão, que estão aí embaixo, pastores, pastoras, gente com chamado extraordinário que ninguém vê, mas está passando pela forja de Deus, está sendo tratado por Deus, está chorando de madrugada, se larga de longe para uma vigília como essa, para vir aqui chorar, adorar, para ouvir Deus falar. Daqui a pouco vai ver Deus te usar, vai ver Deus te honrar e vai dizer: como é que pode? Te lembra dessa noite que Deus está falando contigo. História de Deus sendo escrita, tem uma mão do oleiro lixando, tem um trabalhar de Jeová nas madrugadas que ninguém vê, que ninguém sabe, os olhos dele te vê e te encontra aqui nessa noite. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você nessa noite. O Pai concedeu o poder e o direito de todo aquele que crê nele se tornar filho, filha da adoção. Escute. 1 João, capítulo 3, e o verso 1 diz assim, epístola de 1 João: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. O que tu está dizendo com isso, irmã Sara? Eu estou dizendo para você chamado, para você chamada de Deus, para você que tem uma história com Ele, para você que está sendo lixado, forjado, para você que está a ponto de desistir de tudo, para você que chegou aqui quase duvidando, e alguns já duvidando daquilo que Ele prometeu para você. É para você que o Pai me mandou pregar nessa noite. É para você que já tropeçou, veio de arrasto. É para você que está lutando para ficar de pé, mas as forças estão se esvaindo, mas está em pé ainda, nem que seja escorado às vezes em alguém, mas está em pé. Chegou aqui escorado porque um amigo, uma amiga disse: vamos lá, rapaz, vamos lá que Deus vai falar contigo hoje. Vamos lá, amiga, não, eu vou largar tudo, não larga antes de ir lá hoje, vamos lá, vamos na vigília do Bom Samaritano hoje.
Alguém que compartilhou o link da vigília e disse: assista, quem sabe o Pai vai falar contigo hoje. Pois é para você que o Pai está dizendo: não desista agora. Eu já te fiz meu filho, eu já te fiz minha filha, eu te dei esse direito e ninguém vai arrancar de você. Mas sabe que aquele cara suja, sem vergonha do diabo, mais faz? E é o que ele está mais fazendo nesses últimos tempos. É tentar arrancar a identidade que Deus deu pra gente. Mas ele é tão sem vergonha, descarado, e ele sabe que ele não pode chegar e tocar naquele que é de Deus. Aí ele vem muito sutilmente, pastor Moisés. Tinha um hino antigo que dizia que ele vem com um sapatinho de algodão. É bem assim. Ele vem sutilmente. E sabe qual é a arma mais poderosa de Satanás? Para minar a nossa identidade. Porque quando a gente está firme em Deus, quando a gente está agarrado com Jesus, a gente está tendo força para orar, para jejuar. Tu está alimentando a tua alma, o teu espírito está forte. Aí tu tem convicção da identidade. Tem ou não tem? A gente vem num culto como esse, sai daqui pulando, cuspindo fogo. Há um gigante, se pegar o diabo, quebra ele pelo meio, racho ele. E tem um que diz: o sapateio em cima. Ô irmão, vai devagar, querido. Vai devagar, mas vai com persistência. Vai devagar, querido. Bota Jesus na tua frente, te esconde atrás dele. Mas não larga, não desiste, não para nunca. Bota Jesus na frente e diz: vai na minha frente, querido, vai na minha frente, que eu vou me escondendo em ti. O dia mau chega para todos. O dia da provação, o deserto chega, a afronta chega, o dia da perda chega, o dia da solidão chega. Chega para todos, todos chamados. Tem os seus montes, mas tem os seus vales, suas cavernas. E aí é nesse dia que ele que não brinca em serviço, ele vai vir tentar semear a dúvida no teu coração. É bem nesse dia de fraqueza, é nesse dia de dor, nesses tempos de perdas. Escute o que o Pai está falando conosco nessa noite. Que aí ele vem semear dúvida. Ele vem semear dúvida. E ele é tão descarado que ele tentou fazer isso até com o Filho de Deus, até com Jesus. A Bíblia diz que depois dele ser levado pelo Espírito ao deserto para ser provado, depois de 40 dias de jejum, quando Jesus sai, quem se apresenta lá? O diabo. E ele vai bater aonde? Ele vai bater na identidade de Jesus. E ele vai dizer: escuta aqui, se tu és o Filho de Deus, se tu és, sabe o que ele está fazendo? Ele está tentando colocar em xeque a identidade de Jesus. O Pai tinha dito, ele tinha uma missão, e ele disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és quem tu diz que é, mande que essas pedras se transformem em pão. Se tu és. Escute, você já não tem ouvido essa voz dizendo para você? Quem sabe ainda essa semana? Se tu fosse de fato o homem de Deus que tu diz ser, se tu fosse essa mulher de Deus, se tu fosse essa cantora, esse cantor, esse pregador, se tu fosse isso aí que Deus disse que tu vai ser, tu não estava passando o que tu está passando. Tu não estava vivendo o que tu está vivendo. Quando o pastor Cleiton ministrava aqui sobre a sua dificuldade visual, ele disse para aquela pessoa que não é porque Jesus não tinha curado ele que ele não ia poder ser canal de bênção para curar os outros. Irmãos, isso é um mistério profundo que só crente entende. Só quem é doido por Jesus é capaz de acreditar num negócio desse.
e ver o que Deus faz através da vida de um homem desse. Quando eu fiquei viúva, com uma filha de 7 anos para criar, morando numa casa alugada, que era para o pastor da igreja, que aí depois o pastor não estava mais, também não tinha ido para a convenção ainda, pediram a casa. Aí eu também não era mais ninguém, porque também não era mais a esposa do pastor, e também não era mais Sara Pavese, porque eu fiquei praticamente 10 anos sem pregar, ninguém lembrava do meu nome. E toda a herança que eu fiquei foi um Fusca 73. Tudo que eu fiquei de herança foi aquele Fusca. Mas ficou uma promessa. Quando eu achei que a minha vida tinha acabado, que eu não tinha mais ministério, que eu não tinha mais nada, e que eu gritei um dia no chão do meu quarto pedindo socorro e dizendo que eu precisava de um advogado, o Espírito Santo disse: vai para minha casa hoje que eu vou falar contigo na minha casa. Viu, crente? Não se isola em casa quando a prova chegar, corre para a casa de Deus. É aqui que Ele ordena a bênção para o seu povo. E aí eu cheguei na minha igreja, sentei no meio do círculo de oração. Não era mais a esposa do pastor da igreja, já tinha outro pastor dirigindo a igreja. Veio um moço pregar em Joinville, dessa região de São José, Florianópolis, até hoje não sei quem é. Um menino, pregador jovem, com muita dificuldade para entrar na palavra, mas tinha unção de Deus. E eu, olha irmão, se tem uma coisa que eu amo na palavra, é gente que tem unção de Deus. Pode ser velhinho, pode ser novo, pode, olha irmão, se tiver unção, que eu vejo o Espírito Santo na vida, eu sento, escuto pregar a noite inteira, escuto Deus falar comigo. Tem que ter unção de Deus, irmão. Conhecimento é lindo, eu não falo contra, eu sou estudante da palavra, ensino, mas tem que ter unção, tem que ter vida com Deus, tem que fluir o negócio. Aleluia! O menino pregou, e quando ele terminou de pregar, antes de colocar a igreja de pé, ele apontou para mim no meio da minha congregação e disse: mulher, disse a minha roupa, fica de pé porque eu tenho uma palavra de Deus para entregar para a senhora. Eu fiquei de pé. E ele disse: Deus manda te dizer que Ele vai soprar de novo o teu nome na terra e vai te levantar no ministério da palavra e te atravessarás fronteiras e nações pregando a palavra dele. E tu pedisse um advogado, ele manda te dizer que ele levantou do trono a teu favor hoje, e enquanto tu for fiel para ele, ele vai cuidar de ti, da tua filha, e não vai te deixar faltar nada. Irmão Moisés, saí daquele culto pulando num pé só, dando glória misturado com aleluia, e disse: vou pregar de novo. Jesus disse que vai soprar, ele vai soprar. Tem gente que fica preocupado, né? Como é que Deus vai soprar meu nome? Mano, ô mana, Ele é dono do vento. Abre uma agenda para mim, faz. Para com isso, te valoriza. Valoriza teu ministério, teu chamado, tua identidade em Deus. Ele acredita em você. Acabou-se. Ele acredita em você. Se Ele disse que você vai ser, você vai ser. Queira o diabo ou não, você vai ser. Acabou. É simples assim. Tá cheio de gente aí preocupado, querendo se promover, sabe? Puxa no paletó, puxa na blusa da gente, quer dar cartão. Para com isso. Para com isso em nome de Jesus. Eu fico com dó. Quando faz isso eu digo: minha linda, não faz isso não. Parece coisa de promoção. Ninguém valoriza da balaia, minha filha. Para com isso. Faz isso não. Deixa Deus fazer no tempo dele. É lindo, é perfeito, é maravilhoso. Ninguém tira, ninguém toma o que é teu, ninguém pega teu lugar. O que é para ti é para ti, o que é teu é teu. É no tempo de Deus. Espera. E aí ele soprou meu nome lá no meio do mato, onde ninguém queria ir, Lorinaldo. Soprou meu nome lá em Pomerode, Corupá, terra dos alemão, Blumenau, lá naqueles cantão que ninguém queria ir pregar. Lembrava do meu nome e começaram a me convidar. Lá ia eu com meu Fusca 73, pentecostal, bebia, que era uma tristeza. E quando é Deus forjando, até a oferta é prova na vida da gente. Pacote de moeda, passar vergonha. Chegava no posto de gasolina e dizia: completa.
Botava aquela bomba no tanque, o barulhão que fazia, acabava com tudo. Completo o que, minha filha? Tá seco esse negócio. Mas eu estava pregando. O nome estava sendo soprado e eu estava pregando. Era na igrejinha com 15, mas eu estava pregando. É o tempo de testar todos os esboços da gente. Para ver qual que os crentes dão mais glória. É o tempo de aprimorar. Não, tem que melhorar esse negócio. Vamos de novo melhorar esse negócio. Prega de novo. Eita, coisa boa. Aleluia. O tempo bom da lixa de Deus na vida da gente. Aleluia. Aleluia. E um dia eu preguei num congresso já maior, porque daí vai evoluindo. Seja fiel no pouco e eu vou te botando no muito. E a melhor propaganda tua é o Espírito Santo que faz. É aquele irmão que diz: convida aquela mulher que é benção. Tem alguma coisa? Não tem nada, mas eu vi, é benção. Tem DVD? Não tem, mas prega e Deus faz. É assim. E aí fui pregando. E um dia preguei num grande congresso. E aí Deus me usou para a vida de um empresário que tinha lá, que eu não sabia que era empresário. E Deus disse: essa semana ainda eu vou mudar o teu cativeiro naquela justiça. E eu vou entrar naquela causa e vou dar nas tuas mãos. Não sabiam eles que eu já estava pregando há quase 3 anos, viúva, pagando aluguel, trabalhando em 2 horários durante a semana e pregando todo final de semana. Todo final de semana. Viajava domingo depois do culto para segunda-feira estar em Joinville para pregar. Santa Catarina, Paraná. Isso aí eu rodei tudo com aquele Fusca pregando. Voltei uma vez de Lages depois do culto. Os olhos fechavam no volante. A sorte que o Fusca era barulhento e ajudava. Aquela coisa. Dava uma reduzida. Aquela coisa. Opa, acordava. Para não dormir. Cuidado de Deus para não dormir. Chegava de manhã, noite inteira viajando com aquele Fusca abençoado, para trabalhar de manhã. Mas eu acreditei no que ele disse que ia fazer na minha vida. Sabe o que ele disse para mim uma madrugada dessa? Eu aprendi, eu ensino para minhas alunas. Não é os outros que tem que acreditar no teu chamado, sabe? Porque tem gente que fica preocupada: mas meu pastor não acredita em mim, o meu líder não acredita. Não é eles que tem que acreditar, querido. Deus acredita e você tem que acreditar. Ele acredita, mas você tem que acreditar. Se você não acreditar, como é que alguém vai acreditar? É você. E aí alguém dizia: tu é doida. Minha família, meus irmãos brigavam comigo. Tu é maluca, guria, viajando de madrugada com essa menina. A Raquel às vezes dormindo no banco de trás do Fusca. Dormia, que era uma benção. Jesus arrebatava ela, vinha até em Joinville dormindo. E eu dirigindo. Você é louca, maluca. Aí eu prego naquele congresso. 3 dias depois, o empresário liga para mim, diz quem ele era e diz: irmã Sara, como Deus te usou, Deus fez. Eu estava com a minha empresa perdida e me contou a história, uma empresa de milhões. Saiu a minha causa na justiça e Deus devolveu a minha empresa. E eu glorifiquei a Deus junto com ele, chorei. Quando desliguei o telefone, caí no chão e virei chorar igual criança. Olhei para o céu e disse: Pai, eu te louvo pelo que tu fez na vida do teu filho. Mas quando tu vai lembrar de mim, a minha causa, esperando o INPS dizer que eu tinha direito a uma pensão de um salário mínimo que eles não queriam me dar, porque tinha passado o prazo de contribuição e diziam que eu não tinha direito. Eu esperei 6 anos. Sabe o que é você pregar 6 anos que Jesus faz? Sabe o que é Deus usar tua boca para profetizar para alguém que Ele vai fazer, Ele faz, e tu continua na fila esperando? E acreditando na identidade. Não, mas o Pai disse: eu vou acreditar. Foi Ele que me prometeu. E aí um dia eu saio de um congresso, Deus tinha me usado, Jesus batizou com o Espírito Santo, fez coisa linda, e eu saí assim, e eu esqueci que eu tinha aquele processo na justiça, que no outro dia tinha que pagar aluguel. Saí tão alegre, tão feliz, um monte de gente aceitou Jesus, e eu saí assim: meu Deus, que maravilha! Esqueci todos os meus problemas quando eu chego na porta da igreja.
Vem um secretário, uma secretária daquelas, que empresta a boca pro diabo. Botou a mão no meu peito assim e disse: eu não consigo entender. E eu falei: ô filha, o que você não consegue entender? Eu não consigo entender como é que tu pode ser essa mulher de Deus que estava lá no púlpito pregando agora. Jesus batizando gente, aceitando Jesus, o fogo descendo, e tu está na situação que você está. Que é de dar pena a tua situação, nesse Fusca velho. E ela falou mais umas coisas que não compete falar, mas me humilhou tanto aquelas palavras, doeu tanto na minha alma, e a dúvida quis entrar: se tu és. Se tu és o que ele disse que tu vai ser e que tu é, como é que tu está passando isso? E quando eu baixei a cabeça e eu ia saindo assim, segurando as lágrimas, uma bucha já na garganta para não chorar na frente dela, quando eu dei um passo, ai, o Pai é tão lindo. Sabe quando ele chega na hora assim que tu vai trocar o outro passo? E eu voltei de novo. E voltei de novo com aquela mesma autoridade que eu estava no púlpito pregando, cheia de Deus. E entrou uma alegria do céu tão grande no meu coração, na minha alma. Eu olhei para aquela pessoa e disse: minha irmã, eu vou te dizer uma coisa, eu sou crente até o osso. Eu morro acreditando e pregando que Ele é fiel. Eu posso estar no vale agora, mas tu vai viver para ver o que Deus disse que vai fazer na minha história. Abracei ela e fui-me embora. O tempo passou. Mas o que o Pai disse que vai fazer e que você vai ser, se você permanecer na vontade dEle, porque você pode estragar se você for um desobediente, se você não se submeter à palavra, que a nossa regra de fé e conduta não vá cobrar de Deus. Mas fica no teu lugar para te ver. Bota o joelho no chão para te ver. Fica onde Deus te plantou para te ver. Mergulha nessa palavra para te ver. Coma ela, viva ela, pratique ela e espere o tempo dele. O tempo passou e eu continuei pregando e fui pregando, e Deus foi abrindo porta e foi abrindo porta e foi me levando. E um dia eu fui parar nos Gideões, e muitos perguntam como eu parei lá. Coisas de Deus. Eu preguei em muitos lugares, nunca ninguém me viu. Eu fui pregar na menor congregação de Camboriú, num dia de chuva que os crentes nem puderam ir para a igreja, na igreja que o pastor Júlio Mafra, que foi meu obreiro em Joinville, dirigia em Camboriú, num morro. E deu uma chuva, mas uma chuva que o carro subia atravessado, tinha um pingo de crente na igreja, no congresso. E foi naquele congresso que a missionária Elba, com toda a comitiva da UFAD, se bateu lá. E o irmão Júlio ainda me cutucou no púlpito quando ela chegou e disse: tem alguma coisa errada, filha. Ele é muito engraçado. Acho que elas erraram o endereço. Debaixo de uma chuva dessa, vem parar no morro desse. Eu fiz assim para ele. Aí ele me cutucou de novo. Eu falei: o que foi, pastor Júlio? Ele falou: ô, tá muito certo. Eu falei: Deus trouxe essa mulher aqui para te ouvir, minha filha. Eu falei: ai, meu Deus, Júlio. E foi de lá que ela me viu pregar e me convidou para a conferência em Camboriú. E foi lá com o querido pastor Cisino, que foi um pai para mim, me viu pregar e disse: minha filha, vai pregar nos Gideões. E eu ri. Eu falei: não pode. Eu cresci nos Gideões. Eu cresci vendo aqueles pregadores pregar. Eu estava sentada lá no meio todo ano, nunca perdi um ano na minha vida. Foi lá que eu recebi minha chamada para o ministério da palavra. Eu peguei a época que a gente entrava em jejum dentro daquele ginásio. Ficava em jejum de manhã até de noite, pulando no pessoal para ser cheio do Espírito Santo.
Mas em 2013 o meu nome estava naquela lista. E aí um amigo meu disse: eu vou fazer pelo menos um cartão de missionária para ti, porque tu vai acabar de pregar, o povo vai pedir teu contato. Eu falei: eu vou mandar eles escrever na Bíblia, mano. E aí eu lembro que ele mandou fazer uma caixa de cartão e fez a minha sobrinha, minha filha, levar uma caixa de cartão. E o dia que eu desci daquele púlpito, sabe quem estava lá? Aquela irmã. Ela foi para ver se era verdade, se era aquela Sara Pavese lá de Joinville. Porque eles botaram meu sobrenome ainda errado na lista, botaram Pavese com 2 S e um E, e o meu sobrenome é Pavese com S-I. E ela foi lá, ela disse para mim que ela foi lá porque ela queria ter certeza que era aquela Sara. E quando depois de algum tempo eu consegui descer do púlpito, ela estava lá e ela disse: será que você consegue me abraçar? E eu falei: tu tá aí, mana? Eu disse que tu ia viver para crer. Tem gente que diz: Deus vai matar teus inimigos. Mata nada, diz para ele conservar com vida, bem gordo, com saúde, pro dia que ele cumprir a promessa, eles estarem lá para abraçar você e para dizer: Deus é fiel na história dela. E eu abracei ela, ela disse: tu me perdoa? Eu falei: você não precisa pedir perdão, eu te perdoei naquele dia, porque Deus me fez entender o que Ele tinha para a minha vida. Deus me fez entender que eu era filha dEle. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? A minha vontade aqui é pregar até às 7, pastor, mas eu vou parar por aqui. 7 para meio-dia, o pastor disse que só não pode perder o almoço. Mas escute, nós já vamos para encerrar, só escute o que eu vou lhe dizer. Se esse pai diz que você é filho dele, se esse pai diz que você é filha dele, você não acha que você tem por obrigação, no mínimo, conhecer melhor esse pai? Saber quem é esse pai. E aqui entra algo muito profundo, porque muitas pessoas não conseguem entender como que Deus é pai, porque a figura paterna deles nessa terra não tem nada a ver com o verdadeiro pai. Muitas vezes foi um pai que feriu, foi um pai que magoou, foi um pai que não protegeu, foi um pai que não zelou. Mas Deus te trouxe aqui hoje para restaurar essa parte também da tua história. Tem pessoas que não conseguem ter um relacionamento com Deus como pai, porque a figura do pai aqui da terra foi às avessas do que Ele é como pai para os seus filhos. Mas eu tenho uma notícia para te dar: você precisa perdoar esse pai aqui da terra, sabe, com toda a tua alma, perdoar, ter compaixão, entendendo que é ser humano, que é falível, e aonde está o ser humano está a falha, está a fraqueza. Você precisa perdoar. Quem sabe hoje você vai orar perdoando aqui, e aí vai ser restaurada em você essa paternidade de Deus. Sabe qual é a notícia que eu tenho para te dar? O teu pai aqui da terra pode ter falhado com você. E eu escuto Deus falando com pessoas aqui. O teu pai aqui da terra talvez não te deu o amor que você merecia. Quem sabe tem pessoas aqui que nem sabe quem é o seu pai, seu genitor aqui nessa terra. Escute, olha aqui para mim, porque Deus está falando com você aqui nessa noite. Mandarai, você vai orar perdoando isso hoje, dizendo: Deus, aonde tiver o meu pai agora, eu quero liberar esse perdão, Senhor. Eu quero que o teu sangue lave toda mancha, toda dor, todo trauma. Eu quero que o Senhor resgate essa história em mim. Sabe por quê? Porque eu vou dizer algo para você que é lindo.
O pai aqui da terra pode ter falhado, pode não ter dado o amor que você merecia, pode não ter cuidado de você na hora que você precisou, pode não ter estendido a mão, pode ter praguejado você. Se isso aconteceu, olha aqui para mim e escute o que o pai lá do céu vai dizer agora para você. Que ele te ama tanto, mas te ama tanto, que ele deu o único filho que ele tinha ao lado dele, lá na eternidade. E esse filho veio aqui na terra, se fez homem, como você e eu. Sabe para quê? Para ser suficientemente capaz de entender cada dor, cada trauma, cada medo, cada frustração e cada lágrima que eu e você possamos chorar. Mas ele também veio com a missão de fazer um sacrifício perfeito e único para te dar o direito da salvação. E foi através desse único filho que ele te deu o direito de também se tornar filho dele por adoção. Oi, Massara, onde está esse negócio? Romanos capítulo 8, verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai, que no original é uma forma carinhosa de dizer meu paizinho. Esse pai tão extraordinariamente amoroso e querido, dono do universo, e só me deixa falar para você sobre, não dá tempo, mas sobre 3 atributos únicos e exclusivos dele. Onipotente. E o que isso quer dizer, irmã Sara? Que ele pode tudo. Você ouviu? Ele é onipotente. Esse teu pai é esse que te fez filho, filha. Ele é onipotente. Pensa num pai. Mas pensa num pai que pode tudo. O pai da gente, por mais que a gente teve um pai amoroso e querido, às vezes não podia nem comprar um tênis bonito pra gente, era só a conga. E quando conseguiu comprar um Bamba era uma evolução. Mas pensa num pai que pode tudo. Tudo. Pode tudo, pode fazer tudo. Aliás, ele pode chamar a existência o que nem existe. Haja e vai aparecendo. Ou você acha que ele só usou esse poder lá na criação, que ele não pode cuidar disso hoje? Né, pastor Moisés? Esse é teu pai. E diz para ti nessa noite: acalma tua alma. Eu ainda posso tudo. E eu assumi um compromisso contigo. E eu chamo aquilo que ainda não existe a existência, mas por amor a ti, amassou e ai, eu faço existir. E eu cuido daquilo que pus na tua mão, porque não foi homem que te deu, fui eu, assim te diz o Senhor. Mas esse pai é onipresente. E o que isso quer dizer, irmã Sara? Que ele está em todo lugar, em qualquer momento e a hora que ele quer, e nada limita ele. Que negócio. Ele está aqui, porque nós sentimos ele aqui. Ou você não sente ele aqui? Eu estou sentindo ele aqui.
E a mesma hora que ele está aqui, ele está lá na tua casa. Ele vai lá onde está aquele teu filho, que você veio aqui pedir um socorro de Deus para aquela vida. Ele está lá também, está dizendo para você. Ele vai ao encontro da esposa, ele vai ao encontro do esposo, ele entra na tua empresa, ele entra onde ele quer, a hora que ele quer. Ele está em todo lugar e nada limita ele. Está aqui, está lá no Japão, está lá na China, está lá na Índia, está lá do outro lado do oceano. Ele está aqui, está lá. Ele está em todo lugar. Mas uma das coisas mais extraordinárias de Deus para mim é a onisciência dele. A onisciência dele diz que ele conhece tudo. Tudo ele conhece. E nada pode se ocultar dele. Tudo. Pobres seres mortais que pensam que estão fazendo bem oculto, bem escondido, sendo que as coisas estão nus e patentes diante dos olhos dele. Ele conhece tudo. Ele conhece cada um de nós pelo nome, conhece cada uma das nossas histórias e não confunde nenhuma. E sabe o que eu acho extraordinário, irmão? Pode ter 1 bilhão de Sara nesse planeta Terra no século 21, agora no ano de 2017. Bilhões de Sara espalhadas aí por esse mundo de Deus. E ele conhece cada uma delas em detalhes, conhece a história de cada Sara, conhece o timbre de voz, as impressões digitais, altura, peso, ele conhece gosto, ele conhece história, ele conhece os medos, trauma. E tem mais, se essas bilhões de Sara dobrar o joelho na mesma hora e começar a dizer: ah, papai, ele conhece a voz de cada uma, e ele manda um anjo trazer resposta para cada Sara, aonde estiver, não confunde e não manda a resposta trocada. Você consegue entender isso? Você consegue entender a grandeza do teu pai agora? Consegue entender? Consegue entender que é esse pai que te deu o direito de ser chamado filho, filha, e ele não quer mais saber desse negócio de você ficar dizendo que não é, que ninguém acredita, que você vai parar, vai desistir porque não tem chance para ti, porque ninguém te vê, ninguém te enxerga, tu nunca vai chegar lá. O pai te trouxe aqui e está dizendo: para com isso agora. Eu te dei o poder de ser feito filho, de ser feito filha. Fica de pé dando um brado de glória, porque eu vou orar por você nessa manhã.